galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do assunto do momento. Afinal de contas, você sabe o que é antifascismo? Bom, se você não sabe, fica ligado para descobrir. Nesse vídeo eu vou falar para vocês das 3 principais iniciativas antifascistas que existiram. A gente vai analisar rapidinho o caso italiano, o caso alemão e também o caso espanhol. Mas antes de eu começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você se inscreve aqui no canal, você recebe notificações sempre que eu posto vídeos como esse, ou ainda alguma videoaula. Também não se esquece de ativar o sininho para essas notificações virem em tempo real. Aqui no canal sempre estou falando de história, sempre estou gravando ou videoaulas ou vídeos temáticos como esse. Então seria bacana se você pudesse ter uma notificação sempre que eu postasse algum vídeo. Para além disso, também me segue aqui embaixo nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, onde eu falo de história e também faço algumas enquetes sobre assuntos de vídeos que vocês gostariam de ver aqui. Bom, a ideia de gravar esse vídeo surgiu a partir de um post no Twitter que eu li essa semana. Basicamente, esse post eram 2 sujeitos discutindo sobre a origem da palavra antifascismo. O primeiro dizia que comunistas, social-democratas e anarquistas haviam feito parte da luta antifascista. E o segundo tweet era um cara dizendo que a primeira pessoa não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo, de que o movimento antifascista era um movimento apenas liderado por comunistas e por anarquistas. Em essência, muitas perguntas surgiram na internet, como, por exemplo, se um liberal pode ser antifascista, ou ainda se um social-democrata pode ser um sujeito antifascista. Então, vendo isso, eu decidi gravar esse vídeo para a gente entender quais são as raízes históricas do movimento antifascista, ou ainda do movimento antifa. Então, se você gosta desse assunto, já deixa o seu like aqui no vídeo e deixa um comentário, caso você queira ver algum outro vídeo sobre a história do fascismo, ou ainda sobre a história do antifascismo. E aí, cronologicamente, para falar do movimento antifascista, a gente tem que começar a falar do movimento italiano. Não à toa, porque na Itália foi o primeiro lugar onde o fascismo se originou. O termo fascismo deriva de uma palavra latina, que é a palavra fácio, que em português significaria basicamente um feixe, que é a representação iconográfica da ideia do fascismo, a ideia de que todos juntos, amarrados num feixe, são mais fortes. O movimento do fácil de combatimento criava o Partido Nacional Fascista da Itália, ou ainda o Partido Fascista da Itália. Esse partido político concorreria às eleições e ganharia um certo peso político no ano de 1921. Observando isso, alguns membros do Partido Socialista Italiano e outros membros do Partido Comunista Italiano vão criar uma organização para combater o avanço do fascismo na Itália. Essa organização vai ser o Arditi del Popolo, ou ainda a Resistência Popular, o Levante Popular, se você traduzir para o português. Esse Arditi del Popolo vai misturar militantes anarquistas, que não estavam ligados obviamente a nenhum partido porque eram anarquistas, militantes do Partido Comunista Italiano e militantes do Partido Socialista Italiano. Esses 2 partidos eles eram muito diferentes. O Partido Socialista Italiano, nos anos 20, ele vai chegar muito próximo de assumir o poder no parlamento italiano, que na época era uma monarquia parlamentar. Por outro lado, o Partido Comunista da Itália vai manter a sua postura revolucionária, de acreditar que o caminho era, de fato, a revolução do proletariado e a instauração de um regime no qual a classe trabalhadora chegasse ao poder e estabelecesse, de fato, uma ditadura popular. Esse movimento, então, ele vai começar mesclando essas 3 correntes do pensamento. O seu símbolo vai ser um machado, uma imagem muito comum, um machado que fosse capaz de quebrar o feixe fácil ao meio. Essa imagem ela vai ser muito difundida nos anos 20 na Itália, pelo menos até 1925, quando de fato a ditadura fascista começar. Esse movimento ele não vai ganhar muito apoio, nem do Partido Socialista da Itália e nem do Partido Comunista Italiano. E aí você deve estar se perguntando por que ele não ganha muito apoio. Por um lado, o Partido Socialista da Itália entendia que se ele se filiasse àquele movimento e declarasse o apoio àquele movimento, muito provavelmente a classe média italiana não apoiaria o partido. Então a elite política daquele partido decide não apoiar o Arditi del Popolo. E no caso do Partido Comunista, embora eles acreditassem numa via revolucionária, num combate armado aos fascistas italianos, eles acreditavam que se apoiassem aquela organização, eles poderiam perder o protagonismo da revolução.
E aí é muito curioso, porque nos anos 20, Vladimir Lenin, então líder da União Soviética, que havia conseguido fazer uma revolução do proletariado em outubro de 1917 na Rússia, e havia fundado a União Soviética posteriormente, vai mandar uma carta para o Partido Comunista da Itália acusando eles de um certo burocratismo, ou seja, de estarem sendo preciosistas e de estarem diminuindo a ameaça fascista. Essa falta de apoio dos partidos vai fazer com que o Ardite del Popolo seja derrotado pelo movimento fascista. A partir de 1925, várias de suas lideranças vão ser perseguidas. E muitas delas, curiosamente, vão fugir aqui para as Américas. Para o Brasil, para a cidade de São Paulo, para a Argentina e para o México. Muitas dessas lideranças do Ardite del Popolo vão ajudar a organizar um movimento antifascista aqui no Brasil. Existem várias teses de doutorado e vários artigos científicos que mostram a trajetória biográfica dessas lideranças. Eu vou deixar aqui na descrição do canal vários links para vocês poderem acessar e conhecer melhor esses italianos. O segundo caso da luta antifascista, que muita gente pensa que é de fato o momento em que a luta antifascista é criada, é o caso alemão. Inclusive o termo antifa, ou antifascista, vem do movimento antifa, do movimento antifascista, surgido na Alemanha nos anos 30. Na Alemanha, nos anos 30, basicamente, pós-crise de 29, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, ou ainda o NSDAP, ou o Partido Nazista, vai se lançar às eleições. Nos anos 30, parecia muito claro que Hitler tinha tudo para chegar ao poder. Em 32, inclusive, ele é derrotado à eleição da presidência da República por uma pequena margem de votos para um cara chamado von Hindenburg. Então, o nazismo ele era entendido nos anos 30 na Alemanha como uma ameaça concreta. E a essa ameaça concreta, os comunistas da Alemanha, do chamado KPD, que era o Partido Comunista da Alemanha, vão criar a Ação Antifascista. Essa ação antifascista vai conseguir o apoio de diversos grupos anarquistas, o que vai originar esse símbolo que está sendo difundido em toda a internet, que é a bandeira vermelha com a bandeira preta. A bandeira vermelha representaria o comunismo e a bandeira preta representaria o anarquismo, numa união para lutar contra, de fato, o avanço do fascismo. Os fascistas tinham também a sua ação popular, que era a SA, uma tropa de assalto, uma milícia, que de fato encarava nas ruas essa ação antifascista. Essa ação antifascista que a gente conhece hoje, ela não é a primeira a ser fundada nem na Europa e muito menos na Alemanha. Em 1931, o SPD, que era o Partido Social Democrata Alemão, vai fundar a Frente de Ferro. A Frente de Ferro ela vai ser uma frente antifascista. Representada por essa imagem das 3 flechas, a Frente Antifascista Social-Democrata tinha o objetivo de combater não só os nazistas alemães, mas também os monarquistas da Alemanha e também os comunistas. Então ela era uma frente ao mesmo tempo anticomunista e antifascista, cujo objetivo era defender o regime democrático naquela época, que era o regime democrático da República de Weimar. Então, de certa forma, existia um conflito na Alemanha naquele momento. Um conflito, de um lado, entre as SA, que eram as milícias nazistas, que estavam apoiadas pelo Partido Nazista Alemão. Existia a Frente de Ferro, que era a milícia do Partido Social Democrata Alemão, que combatia os fascistas e também os comunistas. E você tinha também a Anti-Fascist Action, que era a frente antifascista, que também elegia o Partido Social Democrata Alemão como seu inimigo e também os fascistas, no caso da Alemanha, os nazistas, como seus inimigos. Essa era uma guerra de todos contra todos. Uma guerra que estava em jogo naquele momento. Entre, de um lado, a opção nazista, do outro lado, a opção social-democrata dentro da República de Weimar, e por último, não menos importante, a opção comunista. Essa divisão entre a frente antifa de um lado e a frente de ferro do outro vai fazer com que a SA consiga atuar mais livremente. Essa fragmentação, tal qual no caso da Itália, no caso da Alemanha, vai facilitar o triunfo dos nazistas na Alemanha. E aí você deve estar perguntando agora, mas por que cadê os liberais nessa história? Bom, no caso italiano e no caso alemão, os liberais, muitos deles, ficaram ao lado dos nazistas, entendendo que os social-democratas, ou no caso dos italianos, os socialistas, que representavam os social-democratas, não conseguiriam manter o regime democrático e de ordem liberal, os liberais e alguns conservadores vão migrar para o lado dos fascistas.
É o caso, por exemplo, do Franz von Papen, na Alemanha, ou do Partido Popular, que era o partido que estava no poder, de origem liberal e conservadora, da Itália. Então os liberais, basicamente, nesse momento, vão apoiar o fascismo, e não se voltar contra o fascismo. Se isso vai ser diferente hoje, só o tempo pode dizer. Mas, naquele momento, os liberais nos deram muita desconfiança, tanto a social-democratas como a comunistas e anarquistas, todas as forças que se entendiam como campo progressista, para desconfiar bastante deles. E o último caso que eu separei para vocês é o caso da Espanha. No caso espanhol, a chamada Frente Ampla, que vai configurar o exército republicano, que vai defender a eleição de um governo de esquerda nas eleições de 1936, liderado pelo presidente Manuel Azaña, vai ser composta aí na Espanha por todos os setores da esquerda. Anarquistas, separatistas bascos e catalães, socialistas do Partido Socialista Obreiro Espanhol, que era um partido social-democrata, inclusive está hoje no poder na Espanha, e pessoas do Partido Comunista da Espanha. Então, basicamente, essa frente ampla ela vai ser a primeira a promover uma união ampla com apoio de partidos para combater o avanço do fascismo. Isso porque, nos anos 30, a chamada Terceira Internacional vai tirar uma decisão, no Comintern, de que era necessário que os partidos comunistas da Europa se aliassem com outros grupos políticos à esquerda, tanto anarquistas, mais à esquerda, como social-democratas, mais ao centro. Isso vai fazer com que a Guerra Civil Espanhola se torne uma verdadeira guerra antifascista. Os membros da Falange Espanhola, que tinham o apoio do exército, vão sofrer uma pesada oposição. Esse golpe, essa tentativa de golpe, vai durar de 1936 a 1939. Infelizmente, o exército republicano vai ser derrotado. E essa derrota do exército republicano, ela se explica muito pelo fato de que, mais uma vez, as nações liberais da Europa, Inglaterra e França, não vão fazer absolutamente nada para apoiar a República Espanhola. Muitas pessoas que eram de outras nacionalidades, ingleses, como George Orwell, por exemplo, lutaram nessa frente ampla, nas chamadas brigadas internacionais, que foram formadas exatamente para isso, para frear o avanço do fascismo. A Guerra Civil Espanhola ela marca o momento de apogeu do fascismo na Europa. Já no poder em vários países, como Portugal, Itália, Alemanha e Espanha, esse momento mostra pra gente que o movimento antifascista é um movimento que deve ser partilhado por todos. Seja você um comunista revolucionário, seja você um social-democrata, a defesa e a luta contra o fascismo ela deve ser uma luta cotidiana. Embora os campos da social-democracia e do socialismo revolucionário, ou ainda do comunismo e do anarquismo, divirjam frontalmente, é necessário entender e olhar para a história como uma espécie de lição a ser aprendida de que esse movimento de divergência só enfraquece a luta contra o fascismo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre o que é o antifascismo. É claro que aqui eu só abordei alguns movimentos históricos de maneira muito introdutória. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, ou vídeos sobre fascismo, deixe os comentários aqui embaixo, beleza? E não esquece de compartilhar esse vídeo e curtir esse vídeo, beleza? Valeu, galera, um abraço e até a próxima.